Olá, tudo bem? Vamos resolver aqui neste vídeo uma questão que caiu na OBMAP, ou seja, só que essa questão foi modificada. O que eu quero dizer com isso? O texto é o mesmo, só que os valores são diferentes. O texto diz o seguinte: uma formiga sai de um ponto A, anda 7 centímetros para a esquerda, 6 centímetros para cima, 3 centímetros para a direita, 2 centímetros para baixo, 8 centímetros para a direita, 3 centímetros para baixo, 1 centímetro para a esquerda, 1 centímetro para baixo. E então ela chega no ponto B. E a pergunta é: qual é a distância entre o ponto A e o ponto B? Bom, essa questão pede para descobrirmos a distância do ponto A até o ponto B, certo? Então vamos resolver essa questão de duas maneiras diferentes. A primeira maneira que eu vou colocar aqui para explicar seria pensar o que a formiga fez, né? Diz que ela, em algum momento, ela foi para cima, em algum momento ela foi para baixo, em outros momentos ela foi para a esquerda e outros momentos ela foi para a direita, certo? Então eu vou pegar esses valores do movimento da formiga, vou anotar e depois eu vou calcular a distância do ponto A até o ponto B. O texto diz o quê? Que ela foi 7 centímetros para a esquerda. Então eu posso botar aqui, ó, 7 para a esquerda. Que depois ela fez o quê? Foi para cima. Ela foi 6 centímetros para cima. Depois ela foi para a direita, 3 centímetros. Legal, 3 centímetros para a direita. Depois ela foi 2 centímetros para baixo, 2 centímetros para baixo. Depois ela foi 8 centímetros para a direita. Então vou lá, 8 para a direita. Depois ela fez o quê? 3 centímetros para baixo. Então vou colocar 3 centímetros para baixo. Depois ela foi 1 centímetro para a esquerda. 1 centímetro para a esquerda. E por fim, por último, ela foi mais 1 centímetro para baixo. Legal. Então aqui eu já tenho, somando, né? 2 com 3, 5, com 1, 6. Então eu já percebo que ela foi para cima e depois foi para baixo a mesma quantidade de centímetros. Ou seja, ela continuou em uma reta, vamos pensar assim, né? Do ponto A até o ponto B como se fosse uma reta. Porque se ela subiu 6, depois desceu 6, continuou no mesmo alinhamento, na mesma... vamos pensar como se fosse na horizontal, né? Onde ela está no ponto A e andou, né? Se ela andasse numa linha reta, ela chegaria ao ponto B. Foi mais ou menos o que aconteceu. Ela subiu, foi para a direita, para a esquerda, para baixo, para a esquerda, para baixo e tal, e chegou na mesma posição que ela estava. Beleza, então entendi isso aqui. Então eu já sei que a distância do ponto A até o ponto B está na diferença desses dois valores. O tanto que ela foi para a esquerda e o tanto que ela foi para a direita, para descobrir qual é a distância do ponto A para o ponto B. Para a esquerda, ela foi 8, né? 7 mais 1, 8. Para a direita, 8 mais 3, 11. Legal. Então, eu sei que a distância que ela percorreu do ponto A até o ponto B é a diferença desses dois valores. Ou seja, então, ela percorreu uma distância, né, de 11 menos 8. 11 menos 8, eu sei que é 3. Então, essa formiga percorreu uma distância de 3 centímetros, correto? Essa seria uma maneira de calcular para descobrir esse valor. A outra maneira seria você ir lendo e fazendo uma espécie de desenho para depois você se localizar e ver a distância. Também não faz diferença, você vai achar o mesmo valor. Porque, tipo, assim,
Ela saiu do A, foi 7 para a esquerda. 7. Depois subiu 6. Aí tem que botar lá 6. Depois foi para a direita 3. Tem que botar lá 3. Depois desceu 2. Tem que botar lá 2. Depois foi para a direita 8. Tem que botar lá 8. Depois foi para baixo 3. Tem que botar lá 3. Depois foi para a esquerda 1. Você ia colocar lá 1. Depois foi para baixo 1. Você ia colocar lá 1. E por fim, né, aqui seria o ponto B, né? Ponto A e ponto B. Então você pensaria da mesma forma. Ó, pensa comigo aqui, ó, para a esquerda. Ela foi 7 aqui e foi 1 aqui, ó. 7 para a esquerda, ó, 7 para a esquerda e mais 1 para a esquerda. Dá um total de 8. E para a direita, ela foi o quê? Aqui em cima, ó. Ela foi 3 para a direita, mais 8 para a direita, fez 11. Então, é exatamente aquilo lá, ó. 11 menos 8, que é igual a 3. 3 o quê? 3 centímetros. Então, a resposta é essa. A formiga percorreu exatamente 3 centímetros. Essa é a minha resposta. Beleza? Espero ter ajudado, esclarecido e vamos que vamos.